Olá, eu sou Manuela Vidal, sou cirurgiã dentista formada pela UFBA em 2007. E de lá para cá eu tenho várias experiências de várias formas na odontologia e vim aqui estou criando esse canal, Odontoterapia, para dividir um pouco com vocês a história, né, da odontologia, ajudando aí profissionais que estão se inserindo no mercado, profissionais que já estão no mercado, mas que querem continuar inseridos, né, e ajudar de uma forma emocional, né, de uma forma de saúde emocional, porque a saúde emocional ela é muito importante para que a gente consiga manter na profissão e ter sucesso também profissional. Então, o porquê de falar da saúde emocional na odontologia? Assim como todas as áreas, a odontologia, o profissional de saúde da odontologia, ele precisa também olhar a sua saúde emocional. Porque passamos por diversos desafios. E esses desafios que ocorrem com o profissional dentista, né, são desafios constantes, são cargas emocionais de estresse, de produtividade, de controle de tempo, de gestão de equipe. Isso tudo é constante no dia a dia. E causa um esgotamento mesmo mental se o profissional ele não tiver sabedoria de conduzir a sua vida profissional e pessoal. Mas tudo isso a gente só consegue com o autoconhecimento, com a evolução mesmo do desenvolvimento emocional. E a gente só consegue isso trabalhando a saúde mesmo mental. Falando aqui um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem, entenderem até por que eu estou inserida nesse meio da odontologia, né, da odontoterapia, onde foi que a terapia entrou na minha vida e na odontologia. Eu vinha de uma carreira sólida na odontologia, mas eu não percebia os sinais da ansiedade e do estresse. Então, eu tinha clínica, eu atendia na minha própria clínica como cirurgiã dentista e tinha outros profissionais trabalhando. Eu ensinava na faculdade de graduação de odontologia e sempre me interessei muito pela odontologia. Sempre foi uma área que, para mim, eu tinha muita facilidade, né, na prática, porque a odontologia também é o ser artista, né? Vocês, colegas aí, sabem, quando a gente escolhe a odontologia, além da parte técnica, científica, tem a parte também da destreza manual. Então, para mim, era muito fácil. Só que o lidar com as emoções, para mim, foi ficando cada dia mais difícil, porque a gente tem contas para pagar, a parte financeira, tem a gestão, tem o paciente que chega com suas questões também, com as suas ansiedades, pacientes difíceis de lidar, né? Tem o horário, tempo, saber controlar ali o tempo de cada procedimento, procedimentos que saem um pouco do nosso controle e que a gente tem que ter a emoção ali naquele momento, o controle emocional, para não deixar transparecer também para o paciente. Então, são várias questões do dia a dia que vai saturando o profissional. E comigo não foi diferente. Comigo, eu passei a fazer mestrado em Campinas, e ficava indo e voltando para a minha cidade, ensinando, tendo clinicando, e mãe, esposa, né, dona de casa. Então, eu administrava tudo, só que chegou um momento que o esgotamento mental ele chegou. Mas eu não percebi. Então, todas as vezes, vocês colegas aí sabem o que eu estou falando, todas as vezes que a gente está no consultório, estamos lá no consultório, estamos atendendo, aí a secretária chega e fala: doutor, tal paciente daquele dia chegou, está reclamando aqui de uma restauração que está machucando, ou tal paciente está reclamando do horário lá fora, que está atrasado demais. E essas coisas fazem com que a gente perca um pouco o controle, né? Se caso a gente não tiver o controle emocional. E naquela época minha, o que acontecia? Eu acabava não transparecendo, mas eu tentava administrar. Mas eu não conseguia administrar, porque me dava ansiedade muito grande. Então, eu começava a ficar ofegante, a respiração, enfim, ficava insatisfeita. E essa insatisfação recorrente me gerou o burnout. Então, por isso, eu
criei a odontoterapia para que a gente dê realmente um foco maior na saúde emocional, que é tão negligenciada pelas faculdades, tão negligenciada pelos profissionais da odontologia, pelos dentistas, né? E principalmente pelas organizações. Porque se tivéssemos aí um conselho operante também, nós conseguiríamos sim, né, ter mais, quebrar esse tabu de falar sobre saúde mental, porque ainda é um tabu, ainda há muito preconceito sobre isso. E 2019, eu não percebi que já estava na crise de burnout, eu ia para psicólogos, né, para tratar questões afins, mas para mim, eu estava tão frustrada com a profissão, não era com a profissão, era com a minha forma de que estava atuando na profissão. E eu comecei a desgostar da profissão. Só que esse desgostar da profissão, você aí pode estar se identificando com isso, né? De tipo, eu não gosto mais, estou frustrada, a odontologia está por água abaixo, o mercado está saturado, os pacientes não valorizam, o paciente só quer o menor valor, enfim, você pode estar passando por isso. Mas, na realidade, esse problema está em você e não na odontologia em si. Porque a concorrência, ela sempre vai existir. A gente, se formos olhar bem, ela sempre existiu. Mas quem se valoriza ou olha aquela questão com um olhar diferenciado somos nós. E isso eu só fui aprender após me conhecer e buscar a terapia. Em 2019, eu vendi meu consultório, pedi demissão da faculdade, abandonei a odontologia no intuito de fugir do problema. Fugir do esgotamento. Eu não aguentava ir para o consultório, porque eu já estava com a crise de ansiedade, me dava pânico. E eu coloquei isso como se fosse na odontologia, mas não era. Eu estava, em toda a minha vida, pessoal e profissional, estava com o staff. Estava esgotada. Eu tinha tido também filho, né? Nesse período, minha filha nasceu em 2017, e eu fazendo mestrado. Então, realmente, eu entrei numa staff e não percebi. E esse canal aqui eu venho para alertar, né, a todos os profissionais a olhar a sua saúde mental. Porque o seu sucesso, o seu reconhecimento profissional e pessoal também, ele está intimamente ligado à sua saúde emocional, às suas respostas a desafios que vêm na vida. Então, é muito importante olharmos para essa questão. Mas como foi que eu consegui chegar na terapia? Buscando, mudei de área, mas como eu estava com o esgotamento mental, não tinha percebido, mudei de área, mas eu continuei com o esgotamento. E aí não estava satisfeita. Só que fazer a odontologia, para mim, era muito fácil. Muito... É como se eu estivesse em casa. Mas era uma casa que estava me machucando. É uma casa que estava bagunçada, né? Vamos se dizer isso. Então, toda vez que eu falava da odontologia, eu ia em um consultório, ela estava bagunçada a casa, né? Então, me dava aquela ansiedade, o pânico, e eu não conseguia ficar tranquila. Então, foi aí que eu busquei ajuda. E o caminho do autoconhecimento, ele não é fácil. O caminho de você perceber que você está no esgotamento mental por conta da profissão, não são todos profissionais que são capacitados para isso. E não tem o feeling de perceber isso. Então, minha estrada foi bastante longa em relação. Até fui diagnosticada com depressão, a crise mesmo de ansiedade. E aí eu fui buscando entender o que é que eu estava passando. Porque, além de tudo, eu sou muito curiosa e estudiosa. Então, tudo meu eu levo muito a fundo. E nesse percurso aí, nesse caminho, eu entrei em um curso de pós-graduação, de formação em psicoterapia, né, transpessoal sistêmica, que foi que me ajudou muito, deu um start muito grande, né, na minha condição, mas ainda não identificada como burnout. E depois de ter feito, né, a formação e a pós-graduação, eu caí a ficha de que eu estava passando pelo esgotamento. Depois, eu mesmo estudando o meu caso, buscando aí soluções para meu caso. Porque eu já tinha voltado para o consultório, já tinha aberto o consultório, fiz cursos de alto ticket, né?
Então, eu comecei a ter embasamento de vários formatos da odontologia, mas eu não conseguia colocar em prática. Então, eu começava um projeto e parava, começava outro e parava. E aí, eu percebi que eu vinha de um burnout, eu estava esgotada, mas eu estava também com uma depressão de exaustão. Foi aí que eu aceitei buscar ajuda médica, psiquiátrica mesmo. E precisamos quebrar esse tabu, né? De busca de psiquiatra, quem busca psiquiatra é louco. Enfim, não existe isso. Buscamos psiquiatra, na realidade, todos nós precisamos fazer consultas, todos nós precisamos de acompanhamento psicológico. Porque todos nós temos histórias, todos nós temos passados, antepassados, né? E quando a gente não se conhece, quando a gente não busca a ajuda psicológica, a gente começa a ter a vida reações, reatividades aos desafios da vida, mas são reatividades que não é no nosso sentido, mas sim no sentido rápido, né? Na resposta rápida, sem pensar, sem raciocínio. Isso tudo vem de características, de crenças, de coisas que nós viemos construindo com o dia a dia. Então, fui buscar ajuda psiquiátrica e fui diagnosticada com TDAH. Então, uma pessoa diagnosticada com TDAH aos 40 anos de idade, você já deve imaginar que tem uma perda muito grande, né? Perdas significativas mesmo, de quem foi diagnosticado lá atrás. Para mim, no início do diagnóstico, foi bem difícil aceitar, né, o TDAH, mas ao mesmo tempo foi um alívio de dizer assim, agora eu sei, eu entendo o porquê da exaustão também, né, mental. Porque eu tenho muitos projetos, eu faço muitas coisas, mas o TDAH, quando ele chega à exaustão, à depressão, é por exaustão, né? Por quantidade de coisas que vamos fazendo. Mas se eu tivesse dado a atenção lá atrás aos primeiros sinais e sintomas de ansiedade, dos momentos que o paciente chegava e eu começava a tremer, sabe? Ansiosa, ou da frustração da odontologia, que foi mudando o cenário, porque eu sou do cenário mais antigo, de que não tinha tela, não tinha internet, não tinha Instagram. E para mim aceitar essa inserção, colocar aqui meu rosto na internet, foi bem desafiador e está sendo ainda muito desafiador. E essa dificuldade toda me fez criar essa barreira, né? A barreira da profissão. Então, esse canal aqui é para isso. Para a gente discutir, para a gente vir trazendo cada vez mais profissionais que falem também, né, das suas dificuldades, porque quando a gente cria um grupo de apoio para que a gente fale das dificuldades, mas com a clareza de como resolver isso. Porque não adianta a gente só ficar reclamando e falando das dificuldades, porque só a gente falar não vai resolver o problema. Na realidade, é uma ilusão a gente achar que reclamar da profissão vai mudar alguma coisa. Vários grupos de odontologia, né, eu participo e vejo o tempo todo reclamando que pagam diárias, né, baratas, ou que atende 30 pacientes no dia e não tem como dar atenção, realmente não tem como dar atenção a um paciente desse, paciente de plano, não tem como dar atenção, a gente sabe disso, mas se você fizer do limão à limonada, você consegue sair dessa situação mais rápido. Mas enquanto você está ali inserido no problema, não vendo solução e não aproveitando aquele momento que você tem ali para criar o seu know-how, para criar a sua estrada, né? Enxergar ali o seu caminho, ter uma meta condizente com aquilo, uma meta alcançável, de dia a dia, escada por escada, degrau por degrau, você não consegue encontrar a solução e vai ficar sempre ali reclamando. E isso está fazendo com que vários profissionais se encontrem hoje frustrados, ansiosos, desistindo da profissão. E, enfim, né, esse desafio do dia a dia faz com que a pessoa realmente se frustre. Porque a odontologia é um curso caro, a gente sabe disso. A manutenção de um consultório é caro, né? É um custo alto. Além disso tudo, nós temos a responsabilidade com o cuidar do paciente, né? Nós temos a responsabilidade ética, né? De estar lidando sabendo o que fala, né? Conduzir ali a equipe também. Mas, além de tudo, nós temos a responsabilidade técnica com que nos permite fazer, né? Em cada caso. Só que cada caso é um caso. Cada caso tem seus desafios e são diferentes. E hoje
cada vez mais também cresce o número de processos de danos morais, de pacientes que vão ao consultório realmente interessados a processar, a reclamar. Então, cada vez mais também, a odontologia exige mais do profissional. E esse profissional que está sob pressão, infelizmente, mentalmente, ele não fica bem, não está bem. E aí mistura, né, a ansiedade, esse processo todo. Então, por isso é muito importante perceber os sinais e buscar uma ajuda qualificada. Buscar ajuda qualificada de profissional de psicologia, de terapia, médico psiquiátrico, né, psiquiatra. É muito importante buscar ajuda. Não é vergonha buscar ajuda. Ao contrário, é sabido buscar ajuda. Porque se for parar bem para pensar, o seu estado emocional é que faz com que você tenha resultados na sua vida, na sua profissão, né? Em todos os seus quesitos aí. Já está comprovado cientificamente que 85% dos profissionais que obtiveram sucesso na profissão é quem tem um controle emocional. E, infelizmente, ainda é uma fatia pequena de quem tem controle emocional. E aí é muito importante você ter esse controle emocional. Alguns passos são importantes, né, para o desenvolvimento da saúde emocional no dentista. E uma das coisas que eu fui buscando, né, me aperfeiçoar na área de psicoterapia foi realmente trazer um cuidado especializado para essa área, né? Como eu sou dentista, passei pelo problema de esgotamento e passei também por abandonar a carreira e depois voltei, né, para trabalhar na odontologia, e muitos estão passando por isso. Fui buscar cada vez mais me especializar nessa área e trago aí para vocês, né, essa questão mais específica na odontologia, porque assim eu entendo que, como eu tive a dificuldade de aceitar o problema, de diagnosticar o problema que eu estava passando, e com isso eu tive muitas perdas, eu falando aqui abertamente para vocês sobre isso e trazendo uma forma, né, da gente tratar, da gente conviver com os problemas, saber lidar com os problemas de uma forma mais específica, se torna mais fácil. Então, o que é importante, né, para o profissional perceber, né, quais são os cuidados que ele tem que ter para que ele não chegue ao esgotamento mental e sim, né, acabar aí com a sua carreira, com a sua vida também pessoal, porque tudo está interligado. Quando eu não estou bem profissionalmente, eu também acabo trazendo para casa, para a vida pessoal, e aí vira tudo, né, aquela bola de neve. Então, quais são, pelo menos, alguns passos, né, que eu costumo trabalhar, porque eu vivenciei com isso? O autocuidado. A gente precisa reservar tempo de qualidade para nós mesmos, né? A gente precisa se cuidar, fazer meditação, caminhada, atividade física, alimentação, mas a gente precisa se conscientizar que a nossa saúde emocional está muito ligada também ao movimento do corpo, à dopamina, aos hormônios aí de prazer. E a gente precisa disso, né, para poder ter o controle emocional também. São alguns pilares essenciais para o controle emocional, o desenvolvimento emocional. Uma outra questão muito importante é trazer limites, impor limites. Porque quem não tem o autoconhecimento não tem controle emocional e não sabe dizer não. Muitas vezes a pessoa não sabe dizer não. Ou, por outro lado, se torna irritado e agressivo e diz não no momento que não precisaria ter dado, né? De uma forma mais áspera. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Então, precisa saber dizer não, impor limites, horários de pacientes. O paciente teve uma emergência, eu vou largar minhas coisas de casa e vou lá atender. Não.
A gente precisa colocar limites em nossos horários. Se eu tenho horários para atendimento, são esses horários que eu vou fazer. Porque quando você começa a tirar os momentos seus de prazer, de lazer com a família ou com os amigos, o que for, para estar indo sempre para o trabalho vai chegar um momento em que ele vai ficar cansativo e você vai ter o esgotamento, né? Porque o trabalho vai passar a não ser prazeroso, porque ele está tirando alguns prazeres também. Então, a gente precisa saber colocar limites nas nossas questões da vida, isso em tudo. Mas para a gente saber colocar limites, eu tenho que buscar um apoio profissional. E aqui eu trago para vocês, o buscar o apoio profissional, ele é essencial, porque você não vai conseguir sozinho desenvolver o autoconhecimento. É muito difícil. Por mais que tente, né? Por mais que tenha livros de autoajuda. Hoje em dia, o que mais tem é livros de autoajuda. Porque as pessoas cada vez mais estão mais doentes, né? Estão mais ansiosas, estão mais rápidas. Celular mesmo, a gente não para, a gente fica se deixar o tempo todo. Está tendo agora até uma... Eu estava lendo essa semana, surgiu agora uma doença nova, né? Do esgotamento do TikTok, de pessoas que precisam produzir o tempo todo conteúdo. E está também entrando não é burnout o nome, eu esqueci o termo, mas é burnout talk do TikTok, tipo assim, que precisa ficar produzindo conteúdo o tempo todo. Então, até mesmo os influencers precisam de tempo de qualidade, tempo longe da tela. Mas a tela ela foi feita para viciar, para deixar a gente ali e a dopamina liberando o tempo todo, e aí você fica viciado, criança viciada, profissional viciado, aquelas respostas instantâneas. E isso se torna muito perigoso. Mas como é que eu vou conseguir controlar isso? Com autoconhecimento, com apoio psicológico para isso. Então, o profissional ele precisa entender que precisa buscar ajuda psicológica, psicoterapeuta, né? Precisa buscar ajuda. Até mesmo uma conversa com um amigo que seja da mesma profissão, grupos de apoio da mesma profissão, que entenda o que fala. Porque uma das coisas que eu sofri muito na profissão, quando eu larguei, foi: o que é que você está fazendo? Você tem uma profissão brilhante, mas ninguém entendia que aquela profissão estava me fazendo sofrer, estava me causando sofrimento. E eu sei que você também pode estar passando por isso, né? A gente trilha aí um caminho longo na odontologia, porque meu caminho começou na odontologia em 2001, ou seja, já tem 23 anos, né? Que eu comecei a minha vida na odontologia. E não é um caminho tão fácil, não é um caminho barato e, ao mesmo tempo, ele é desafiador, né? Lidar com os problemas do dia a dia de outra pessoa, né? O paciente, ele está ali colocando as expectativas dele, as frustrações dele de já ter vindo de outros casos, né? E, ao mesmo tempo, também das reações que a gente precisa biológica do organismo, porque a ciência, ela não é exata. E a gente precisa também aceitar de tratamentos que não dão certo, né? A gente precisa saber lidar com essa situação. E isso é muito difícil quando a gente não tem um controle emocional. Então, cuidar, né? Ter o autocuidado, buscar ajuda profissional, saber lidar, impor limites, né? Em todas nas nossas relações, tanto profissional quanto pessoal, tanto com o paciente quanto com as pessoas de casa. A gente precisa disso. A gente precisa também buscar técnica, né? Conhecimento técnico também na nossa área, para que as coisas fiquem mais fáceis para a gente tratar. Não é que seja mais fácil, mas na nossa casa, se sentindo em casa. Então, quando você busca o aperfeiçoamento técnico, você consegue lidar com algumas situações de uma forma mais fácil do que a pessoa que não tenha conhecimento, mas que se meteu a fazer. Não tem o conhecimento devido, né? Porque a gente, na odontologia, isso é clássico, né? A gente fala assim, todo dentista erra, acontecem erros, mas só o especialista sabe resolver, né? Porque os erros acontecem, nós somos humanos. E quando a gente erra, se a gente não tiver o controle emocional, o paciente hoje está processando mesmo, se a gente não tiver o controle emocional, a gente se desespera muito fácil, né? E com isso precisa de um controle emocional.
E principalmente de profissionais que ainda se encontram em clínicas populares, trabalhando por diárias, esse processo, então, a rotatividade de paciente é muito grande. Então, malmente dá para saber o nome do paciente. E, com isso, se perde um pouco nas questões éticas, nas questões que envolvem as questões legais mesmo, né? E acontece de precisar de ajuda especializada de advogados, enfim. Então, a gente precisa também entender onde estão os nossos limites. O que é que a gente quer naquele procedimento. Eu sou capaz de resolver aquilo ou não sou capaz? Ninguém pode te obrigar. Mesmo que você hoje esteja trabalhando em uma clínica popular, que a gente sabe, né, que nós aqui da profissão é bem aberto isso, né? Ou trabalha por mapa, ou trabalha por diária, ou por produção com uma porcentagem mínima. Muitas vezes vai embora sem atender ninguém, ou, né, clínicas assim que aceitam uma porcentagem maior, vai embora e não atende ninguém, passa o dia todo, ou clínicas que atendem 30 pacientes, no final do dia ganham R$ 150, aí no grupo sempre falando aqui, ganho menos do que minha diarista, eu pago minha diarista mais, estudei mais, mas tem que ter noção, clareza do seu caminhar, porque se você não tem a clareza do caminhar, de onde você quer chegar, onde cada degrau que você tem que passar, você fica parado nesse degrau. E esse degrau, ele te consome. Esse degrau, eu costumo dizer que ele se abre e você cai no buraco. Então, é muito importante reconhecer isso. Reconhecer as questões, reconhecer e conhecer eticamente o que é que o conselho ético mesmo, né, diz. O que é que a ética odontológica fala. Para que a gente não acredite, tipo, eu já atendi 100 pacientes, nunca me aconteceu nada. Mas o que aconteça, tira o sono. Tira o sono e causa prejuízos emocionais. Eu não digo nem financeiro, porque financeiro se corre atrás, né, para pagar. Mas o emocional, ele abala e é difícil você conseguir tirar ali o trauma, né, de uma situação, o desconforto de uma situação de estar se rendendo aí a processo judiciário. Então, precisa também ter conhecimento ético da profissão. Uma outra questão também para que você consiga cuidar do seu emocional, né, é momentos de lazer. Momentos de lazer com a família. Momentos prazerosos. Precisa colocar momentos de lazer como se fosse também um pilar essencial para a sua vida. Porque é o pilar essencial. Porque depois do autoconhecimento, da busca, a gente começa a entender que a vida é muito além do que isso aqui, da matéria. O porquê da odontologia, o porquê que você hoje se formou em odontologia. Por que você não se formou em outra área? Talvez que a sua missão seja essa, né? Devolver sorrisos, diminuir dores, enfim, né? A sua missão seja essa. Mas será que a sua missão é só essa ou tem além disso? É para além disso? É ajudar o próximo? Porque a nossa missão aqui na Terra, depois que você busca o autoconhecimento, você começa a perceber a questão da espiritualidade. Eu não quero dizer de religião, tá? Religião, a pessoa, eu ouvi até um dia desse falando que até as religiões buscam as respostas, né? Então, a espiritualidade é você se conectar cada vez mais com o seu eu. O seu eu interior. O que é que seu eu interior fala? Então, eu tenho aptidão pela odontologia, mas o caminho está tão difícil. Eu já ouvi muitos casos desse. Até porque eu atendo, gente, tá? Eu nem falei aqui, mas hoje já não consigo mais atender individualmente na psicoterapia, pacientes individuais. E até por isso mesmo que eu estou construindo esse canal da odontoterapia, para que se expanda cada vez mais, se torne mais leve falar de questão mental nos profissionais da odontologia. E aqui nesse canal eu venho trazendo para vocês formas, né, de lidar com isso. Mas assim, nos meus atendimentos, estar cada vez mais pessoas, né, cada vez mais dentistas frustrados, dizendo, eu vou largar, eu já não aguento mais. Mas tudo isso por não saber colocar metas atingíveis, que não adianta colocar metas inatingíveis, é um degrau por vez,
né? Saber dizer não, ter o controle emocional para ter relações. Porque imagine, você atender um paciente que já veio cheio de expectativas, mas com frustrações de outro consultório. Ele chega sem confiar, muitas vezes, né? Muitas vezes ele vem por indicação, aí se torna até mais fácil, mas outras ele vem ou pelo plano ou por propaganda de marketing, ele não tem vínculo com você. Então ele chega cheio de frustrações, ansioso, e você tem que lidar com esse paciente. Então você tem que ter um controle emocional muito grande para você saber colocar ali para aquele paciente que ele crie confiança em você, no que você fala, no tratamento que você propôs, e ao mesmo tempo você também não gerar essa ansiedade em você por ver o seu paciente ansioso. Então, é uma questão aí de que você consegue depois, com o tempo. Por que eu falo que o autoconhecimento ele vem trazer o sucesso profissional? O controle emocional vem trazer o sucesso profissional. Porque você consegue lidar muito mais fácil com o paciente. A sua conversa ela fica muito mais clara para o paciente, né? E com isso você ganha a confiança do paciente. Você, com o seu autoconhecimento, você sabe até onde você pode lidar em certos tratamentos, né? Você consegue também lidar com sua equipe melhor, porque tem muitos profissionais que têm clínicas, né? E que acabam, os profissionais de dentro da clínica, eu tenho um gestor, né? O dono da clínica, mas os profissionais de dentro da clínica todos insatisfeitos. E aí não adianta. Você aumenta a rotatividade de profissionais e insatisfação dos seus pacientes. Então, isso é uma bola de neve. Tudo ele gera em torno da sua saúde emocional. Então, outra questão que precisa também ser trabalhada é a questão, né, da espiritualidade. A gente precisa se apoiar em alguma coisa para que a gente permaneça bem. A espiritualidade não quer dizer religião, como eu disse agora há pouco, mas ela quer te dar um norte. Ela te traz um norte e o apoio, né, aos momentos mais difíceis. Aos momentos mais difíceis você tem para que olhar e para que buscar e o que buscar. Então a espiritualidade ela vem muito ajudar isso e a gente precisa falar disso, né? E o outro, quando a gente olha para o outro, para o paciente, para um colega de trabalho, para o meu gestor, para a equipe profissional, para o auxiliar que está ali me orientando, aquele outro ali, ele está muito ligado a mim. Então, eu tenho no outro o que falta em mim. E se eu começar a conhecer o outro, as dificuldades do outro, né, os desafios que o outro tem, olhando como o outro, como aquilo ali é o que ele pode me oferecer agora. Ele não pode oferecer mais do que aquilo, porque aquilo é o que ele tem para dar. Eu começo a facilitar mais a minha vida e o caminho ele vai se tornando mais leve. O caminho profissional e pessoal ele se torna mais leve. Então, esses são alguns pilares que eu costumo trabalhar com os meus pacientes da odontologia, né? Os pacientes dentistas. Antes eu até atendia pacientes também que não eram profissionais, não eram dentistas, mas profissionais de outras áreas. Mas começou o tempo a ficar mais complicado, porque eu também atendo clinicamente e isso me dá um prazer enorme. A gente devolver aí o sorriso, a autoestima. Agora há pouco mesmo eu devolvi o sorriso da minha mãe e devolvi a autoestima dela, né? Porque eu consertei aí o sorriso através de buscar também conhecimento técnico para isso. E você vê, né, a vida da pessoa sendo transformada com um simples ato de mudar ali o sorriso. O paciente chegar no seu consultório e você receber de uma forma, olá, tudo bem, receber aquele paciente sem ansiedade, sem tristeza, sem raiva, sem irritabilidade, porque uma das coisas mais comuns que acontecem é os dentistas estarem estressados, irritados e descontar na equipe de trabalho, descontar, né, no auxiliar, é muito comum, descontar na recepcionista, descontar no próprio paciente que não tem nada a ver com a sua irritação. E isso vai fazendo com que você cada vez mais vá se perdendo no caminho, né? E isso vai te causando isolamento, você se distancia mais de colegas, porque os colegas não vão querer estar com a pessoa que está o tempo todo irritada, o tempo todo, né, estressada. Alguns até escondem, porque a depressão não tem cara,
né? A ansiedade, ela não tem cara, ela não é aquela... a depressão não é você ficar presa no quarto, triste, chorando, como todos pensam. Ou cada vez mais a depressão, ela vem de um vazio existencial, uma perda de sentido na vida. E a perda de sentido não quer dizer ficar presa, mas a perda de sentido é, para que eu vou trabalhar hoje? E aí eu vou porque eu tenho conta para pagar. E não pelo presente, de dizer assim, eu vou porque eu amo fazer isso aqui. O amar é diferente de dizer assim, não tenho desafios. Vai ter desafios, né? Mas o amar é se encontrar, é encontrar paz. É você acordar todos os dias na presença de você mesmo, dizer assim, hoje eu estou aqui fazendo isso aqui. Não estou longe com o pensamento longe. Não estou lá atrás, presa em um passado traumatizante, presa em uma briga que teve num relacionamento. Não, eu estou hoje aqui para o meu paciente. E isso é controle emocional. É controle emocional que faz você ter sucesso na profissão.